Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, as coisas de Deus é muito simples. Até, assim, passa a ser simples para quem tem um entendimento, né? Quem tem o Espírito Santo tem entendimento da palavra. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter entendimento da palavra, aí fica difícil. A pessoa tem que nascer de novo para ter esse entendimento da palavra de Deus, amém? Mas Jesus sempre compara, Ele sempre dá parábolas para nós, né? Comparando o reino dele, né? O reino de Deus, por parábolas. Até porque é mais fácil para a gente entender o que Ele está falando. E eu sempre falo e continuo dizendo, só entender não adianta, amém? Só entender não adianta. Entender é um princípio, né? É um começo. Sabe, há uma necessidade nesses dias, né? Amém? De você não só entender a palavra, mas de você aceitar a palavra. Tem que haver uma aceitação da palavra, amém? Quando a gente fala em aceitar a palavra, uma aceitação da palavra, nós estamos com o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito preparado, sabe, para ouvir e obedecer. Amém? Então, só entender, eu creio que a maior parte que está aqui já entende bem com facilidade a palavra de Deus. Mas nós precisamos, na verdade, aceitar o que Deus fala a cada dia com a nossa vida. Muitas vezes fala no púlpito, muitas vezes fala no teu devocional, muitas vezes fala numa oração, muitas vezes fala num louvor, muitas vezes um profeta, um profetiza, né? Então Deus, Ele tem a sua multiforme sabedoria para falar, mas, né, e às vezes a gente até entende, entendi, mas não aceitou. E aí, como não aceitar, sabe, é como se fosse, sabe, assim, tipo, você está num restaurante espiritual, Deus te oferece, né, um banquete, e você diz para Ele, não quero, eu sei que isso aí vai matar a minha fome, vai até me nutrir, né, vai me deixar sadio, mas eu não quero. Então, é necessário que nós estejamos com o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, amém? Quando ficaram questionando Jesus, os fariseus, e ele perguntou assim, Jesus falou assim, sabe por que vocês não me entendem? Porque eles estavam questionando Jesus, até disseram que Jesus tinha blasfemado contra Deus. Vocês não entendem, vocês não me entendem. Sabe por que vocês não me entendem? Porque a minha palavra não entra em vocês. Olha só, por isso que Jeremias fala que você tem que comer a palavra, amém? Vocês estão me perseguindo, querendo me apedrejar, porque vocês não me entendem, porque a minha palavra não entra dentro de vocês. Então a palavra precisa entrar, e se ela precisa entrar, isso é uma analogia, né? A Jeremias comendo a palavra, né? É uma analogia, né? É uma forma da gente entender que a gente precisa aceitar a palavra de Deus, porque a gente ouve e não aceita. Não é que você é contra a palavra, eu não estou dizendo isso, que você é contra a palavra. Você tem até consciência de que a palavra é boa, mas você não aceita. Não há uma receptividade no teu coração, entendeu? Teu coração não está receptivo, sabe? Teu coração, sabe, tem que estar preparado. Sabe, por exemplo, o que nós vamos receber agora é palavra de vida eterna. Então o nosso coração tem que estar pulando, nosso coração tem que estar aberto, nosso coração tem que estar como lá em Eclesiastes fala, rasgado, porque nós vamos receber palavras de vida eterna. Amém? Então, se nosso coração estiver assim, pode mudar alguma coisa na nossa vida. Nós temos atitudes um pouco diferentes, né, na nossa vida daqui para frente. Uma palavra aceitada mesmo de coração, pode transformar a sua vida, pode transformar o teu caráter, amém? Então, por isso eu pedi para Deus, que Deus faça você comer essa palavra, e eu também, porque essa palavra é para todos nós, né? Amém? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Jonas. O livro de Jonas é o 6º livro depois de Daniel. O livro de Jonas é o 6º livro depois de Daniel. Amém? Nós vamos ficar aí.
Alguns lugares que a gente vai, eu só vou citar um versículo e vou dizer mais ou menos o que está escrito. Entenda uma coisa, mas entenda mesmo, por favor. Você que tem filho, pequenininho, qual é o desejo seu? Que ele cresça. Esse é o desejo de Deus para a igreja precisa crescer, amém? E você sabe que muitas vezes, por exemplo, a igreja crescer, a criança mesmo, ali ó, a pequenininha aqui, né? Para ela crescer, a alimentação vai sendo mudada, não vai sendo mudada? Às vezes a mãe tem que dar até uma bronca, né? Para ela comer, né? Para ela crescer, porque o propósito é crescer. Mas na vida espiritual não é diferente. Também a gente pode colocar isso como analogia, né? Uma criança que nasce, ela precisa crescer. Uma criança para crescer, ela precisa do quê? Ela precisa de todas essas alimentações que nós já conhecemos, naturais, né? De preferência. Mas nós estamos falando de uma vida espiritual, uma vida da igreja. Não estamos falando na minha vida, não estou falando da sua vida. Nós estamos falando da vida da igreja, porque a igreja é o exército de Deus, amém? Então estamos falando da igreja. A igreja precisa crescer. A igreja precisa atingir um nível de maturidade. Sabe, quanto mais vai ficando difícil para nós, eu falo igreja, mais maduro nós precisamos estar. Mais maturidade espiritual nós precisamos. Amém? Senão você vai ficar no meio do caminho. E você vai ficar raquítico, né, espiritualmente, né? Eu falo que a igreja é uma academia espiritual, amém? Você vai sair daqui, quanto mais você come da palavra, mais bombado você vai sair daqui, não é isso? Aí então você vai poder guerrear contra o teu adversário, porque você tem um adversário, e ele tem perturbado a sua vida, ele tem tazanado a sua vida, ele tem tentado te derrubar, ele tem tentado, sabe, arrumar uma brecha na sua vida. Então, meu irmão, academia espiritual, amém? Se você está levantando só 50 quilos espiritualmente, começa a botar 60, 70, 80, começa aí, sabe, a se exercitar espiritualmente, para que você possa aguentar, né, a luta, senão você não aguenta, amém? Então, eu creio que Deus vai nos dar aí nessa palavra, algo para a minha vida e para a sua vida. Deus já falou muito comigo nisso aqui, em Jonas. Mas eu creio que Deus vai falar com todos nós de novo, amém? Porque Deus é aquele que renova, né? Então a palavra de Jonas, né? O Jonas é um profeta que Deus, né, levantou naquela época. E Deus levantou ele para levar para evangelizar, para falar, né? Que Deus ia trazer juízo sobre Nínive, amém? Então Jonas, ele é um homem escolhido, e Jonas, ele resiste a Deus, Jonas, ele não tinha ainda um certo entendimento a respeito da pessoa de Deus, e na verdade, ele até tinha, porque ele mesmo fala na palavra, de que ele sabia, ele fala para Deus no final dessa história, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo, né? Mas como pode um profeta, na verdade, como Jonas, como pode um homem escolhido de Deus, um homem conhecedor de Deus, um homem que tem entendimento de Deus, a ponto dele dizer no final dessa palavra, dizendo, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir. Parece mal ele, né? Ele não parece mal? Fala a verdade, né? Já pensou, né? Deus manda você ir num lugar para curar uma pessoa, e aí você vai lá e não quer ir, e Deus manda e empurra você de qualquer jeito. Quando você vê que você está na casa da pessoa, aí você ora pelaquela pessoa é curada de um câncer, já pensou? E depois, eu sabia, Deus, por isso que eu não queria vir, né? Eu sabia que o Senhor ia curar essa pessoa. Não dá para parecer para nós que parece que ele não gostava, que aquela pessoa não gostava da outra, dá para entender. Mas Deus vai usar um homem desse. Mas nós precisamos entender que a mentalidade de Jonas, ele tinha assim um pouco assim ali era olho por olho, dente por dente, Velho Testamento, irmão, amém? Ele tinha assim, que é inimigo, e os caldeus, né, era difícil, esse pessoal de Nínive era difícil,
Eles eram carrancudos mesmo, eles eram bravos, eles eram ferozes, né? E eles judiaram muito de Israel. Então Jonas estava ali, né, com os seus preconceitos, né? Jonas estava ali, né, tipo assim, meio que dividido, sabia que Deus ia, mas ele não queria ir. Sabe que ele não queria ir? Porque ele viu, por exemplo, né, uma judia, um soldado passar uma espada na barriga de uma judia e caiu o filho no chão. Difícil, né? Então ele tinha, né, ele, sabe, ele nem queria. Mas Deus, né, pela sua misericórdia, deu um jeito e levou ele lá. Agora, essa história de Jonas, presta atenção nisso, eu estou dando essa introdução. Essa história de Jonas é a nossa história. Eu não vou dizer assim para você, eu vou colocar você nessa história. Não, é a sua história. Essa história de Jonas é a minha história, é a sua história com Deus. Amém? Então, quando você estiver ouvindo agora a palavra, que você se coloque, sabe, nessa história. Que você, sabe, você é essa história. Para que a gente possa entender e aceitar o que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida. Amém? E ele começa dizendo assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém? Parece ali que, né, parece que tem um termômetro, né? Tem um termômetro. E ali então, Nínive estava numa podridão tão grande, né, que Deus chegou no limite. Chegou num limite tão grande que Deus então falou: olha, antes de eu destruir essa cidade, primeiro eu vou avisar essa cidade. É o que a igreja está fazendo. Antes que Deus venha destruir essa terra, não é verdade? Deus está avisando. E muitas pessoas não estão acreditando, né, na volta de Jesus, que o mundo vai acabar mesmo, vai ser destruído em fogo, né, que tem a vida eterna, que Jesus vem, vai arrebatar a igreja. Muita gente não acredita nisso. Mas louvado seja Deus que nós acreditamos. Amém? Nós acreditamos. E ali então, chegou no limite aquela cidade. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, é a Espanha. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e de diante da face do Senhor. Então, se a gente for começar a olhar isso aí como uma historinha, isso tem uma profundidade, na minha vida e na sua vida, amém? Isso aqui é uma história que Deus transforma em algo tremendo, espiritual. Você vai ver que tem tudo a ver com a sua vida. Jonas, né, aqui foi um chamado de Deus, né? Jonas teve um chamado de Deus. Deus estava chamando ele para uma grande responsabilidade. Mas aí Jonas, o que ele fez? Ele pegou, ele tentou fugir da presença de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem fugido da presença de Deus? Pensa aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que você tem fugido da presença de Deus? Levanta a mão. Está tímido? Por que estás tímido, né? Pode levantar, irmão. Olha aí, ó. Alguns acham que tem saído da presença de Deus, né? Fugido da presença de Deus, né? Não estou falando de caído, arrebentado, estourado, né? Estou falando de fugiu da presença de Deus. Aí você precisa entender o que é isso. Mas quando que você foge da presença de Deus? Qual é o momento? Como? Como você foge da presença de Deus? Qual é o momento que você foge da presença de Deus? Você é servo de Deus. Jonas também era servo de Deus. Jonas ali é como se fosse uma parábola, não é verdade? Deus está contando uma realidade, é uma história verídica, mas como se fosse uma parábola, né? Mostrando para nós, o que Deus quer mostrar ali? Mostrar o espiritual, mostrar quem nós somos. Quando que nós fugimos, né? Quando que nós saímos e fugimos da presença de Deus? Sabe quando? Sabe quando nós... Sabe, lá em Gênesis está isso. Deus chegou no jardim do Éden e falou: Adão, aonde você está, Adão? Aonde você está? Já estava escondido. Já estava escondido da presença de Deus. E ali ele começou, sabe o que faz a gente fugir da presença de Deus? A justificativa. Você fica justificando.
Sabe, você sabe, virou mania. Isso daí virou, sabe, isso aí é do diabo, é do cão isso. Sabe, qualquer coisa você abre a boca, já está na ponta da língua para se justificar. É aí que você foge da presença de Deus. Justificou, fez algo errado, fez algo que não está certo, e aí então você vai se defender aonde? Se escondendo de Deus. Você nunca vai conseguir se esconder de Deus, né? Se justificando. Não vai. Pelo contrário, né? Amém? Não vai. Porque Deus está te vendo. Não adianta justificar. Mas quando nós justificamos, verdadeiramente estamos fugindo. Fugindo do quê? Da nossa responsabilidade, da nossa consciência. Você sabe que a Bíblia, ele fala assim, que o nosso batismo, nós somos todos batizados. Essa galera aqui toda batizada, né? Amém? Então, somos batizados. A Bíblia diz assim que o batismo não é o despojamento da carne, quer dizer, o despojar da carnalidade do corpo, mas é uma indagação de uma boa consciência. Então nós precisamos ter uma boa consciência. Já somos batizados nas águas, nós já entendemos a palavra, então nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Amém? Então nós não podemos mais ficar aí, sabe, nós como noiva, como, sabe, a igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, como os sapatos de fogo de Deus, não é verdade? Nós ficamos sempre nos justificando. E aí então nós ficamos como Jonas, fugindo da verdade. A gente fica fugindo da verdade. E a gente vai se acostumando a fugir da verdade, e vai chegando uma hora que isso acaba virando até mentira. Você está mentindo, e já para você não faz diferença. Você está mentindo, e a sua mente está cauterizada. Você está entendendo? Você está mentindo, e você acha que você está certo. Você está mentindo, você está entendendo? Meu Deus, o que é isso? Então nós precisamos entender esse livro de Jonas. Ele fala diretamente com a minha vida. Ele fala diretamente com a sua vida. Então o que você vai fazer? Se você aceitar não se justificar mais, para de justificar. Para de se esconder de Deus. Seja transparente, seja verdadeiro. Pode vir o capeta que vier, meu irmão. Pode ser o tamanho do demônio que for. Se tiver demônio de 200 metros de altura, ele não pode com a verdade. Amém? Fica imaginando, um demônio com 200 metros de altura e uma espada na mão, terrível, hein? Mas ele não pode com a verdade. Nós precisamos parar de se justificar. Nós precisamos parar de fugir da verdade. Amém? Você tem que ser verdadeiro. Mas se eu falar, estou frito. Aí você cai no argumento do diabo. Não é assim que a gente pensa? Se você falar, se você falar a verdade, é o diabo falando com você. Se você falar a verdade, você está frito. Está frito você, Satanás, porque eu vou falar a verdade. Amém? Custe o que custar, eu vou falar a verdade. Ele se apresenta, sabe, nos assombrando para não falar a verdade. E aí ele consegue enganar você, ele consegue me enganar. E aí eu acho que eu estou na boa, e ele, na verdade, eu já abri uma porta para ele começar a entrar. Aí ele começa a minar a minha vida. Por quê? Porque eu estou me escondendo de Deus. Não adianta nada. Eu preciso ser verdadeiro. A Bíblia, sabe, ela diz assim, sabe, que vós sois a luz do mundo, não é verdade? Não é isso? Vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a verdade. E ele diz assim, quem anda na luz não tropeça. O que ele quis dizer com isso? Andar na luz não tropeça. Quem anda na verdade não tropeça. Chega da gente aceitar esse argumento de que, se você falar a verdade. Satanás, pode já começar a sair, porque eu vou falar a verdade. Daqui para frente eu vou começar a falar a verdade. Chega de me justificar.
Porque de tanto me justificar, já estou até mentindo. Mentindo para o meu irmão, mentindo para o meu pai, mentindo para minha mãe, mentindo para minha esposa, mentindo para o meu esposo, mentindo para o pastor, mentindo para o irmão. Chega. Temos que tomar uma posição, amém? Deus quer dar uma comida, né? Essa aqui é uma comida mais sólida para você dar uma crescida. Amém? É o único jeito. Senão não tem como. É necessário. Então você viu que só que ficou aqui já deu né? Deus já deu umas varadas em nós. Não deu? Nunca, num versículo só. Já desceu a vara em nós, né? Amém? Agora, aceita. Entenda e aceita, por favor. Para que você possa, né? Ter vida e vida em abundância. Amém? E ele continua dizendo assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então agora, a gente vai pensar assim, que esse barco é a sua vida. Esse barco é a sua vida, amém? Tudo na analogia, né? Esse barco é a sua vida, amém? Agora, porque você vai justificando, não é verdade? E um abismo vai chamando outro abismo, né? Um pecado vai chamando outro pecado, e você vai vivendo uma vida de justificativa, vai justificando, então o teu barco vai vir tempestade. Agora não é só a justificativa foi a porta para vir a tribulação na sua vida. Agora você começa, irmão, não sei por que eu estou tão atormentado, né? Não sei por que eu estou tão assim, né? Meu Deus, estou na luta. Irmão, estou na luta, estou na batalha, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu nem fiz nada, né? Mas está lá justificando. A justificativa, você já fugiu da presença de Deus, fugiu da verdade. E se você fugiu da verdade, você simplesmente abriu uma porta para vir aquele marzão que Deus fala, né? Para acabar com a sua vida. E você vive uma tormenta, em vez de você viver com a sua alma sossegada, já viu? Você está lá impaciente, você está lá ansioso, você está lá com medo, você está lá, não sabe nem como é que você está, mas está atribulado. Por quê? Porque não anda na verdade, anda se justificando. Para de justificar, porque se você continuar se justificando, não tem jeito. A Bíblia está falando, o teu barco corre risco, a sua vida corre risco. Ele está dizendo aqui que Deus vai mandar, e é Deus que vai mandar mesmo, sabe? Você abriu a brecha e Deus vai até conceder. O diabo vai chegar e falar, abriu a brecha. Aí Deus falou, vai lá. Não falou isso para Jó? Mas Jó era aprovação, era outra história. Amém? Jó era outra história. Jó, ele falou, olha lá, está vendo? Pode ir, só não mata ele. Então, sabe, essa brecha nós é que abrimos, vem a grande tempestade nas nossas vidas, e aí Deus falou, peraí, agora por que Deus faz isso? Porque Ele é bom, sabe, Ele é bom, Ele vai mandar mesmo, né? Ele vai permitir, né? Ele permite, porque tudo está na mão dEle, Ele permite, né? Aí vem a tempestade, e aí você vai ficar cada vez pior, porque Deus quer levar você a um arrependimento. Amém? Deus quer levar a igreja a um arrependimento. Irmãos, eu tenho falado, sabe, o crente, ele tem duas espadas para usar. Glória a Deus. Duas espadas tem o crente para usar. Amém? Imagine você, né, vestido como um soldado de guerra, e uma espada da direita, outra espada à esquerda, né? A primeira espada que você, quando é tentado, quando o diabo bate na tua porta, a primeira espada que você tem que usar, você imagina você puxar uma espada, eu vou fazer um desenho qualquer hora assim, uma bandeira com desenho, puxar a espada da obediência, amém? O diabo vai ver, olha só, nem pensar com essa espada da obediência, é essa espada que o crente tem que andar com ela, amém? Tem que estar sempre com ela, né? Então o diabo vem para arrebentar você, achando que você não é nada, que você não pode nada, mas quando você puxar a espada da obediência, o demônio, bate em retirada, amém?
Agora, sabe, o diabo é muito safado, é isso que ele é. O diabo, para você ter uma ideia, ele, como diz a palavra, é cheio dos seus ardis. O diabo, ele tem as suas malandragens, você está entendendo? Porque ele é malandro. Então você tem que entender que ele vai usar, a Bíblia usa várias expressões, como por exemplo, laço do passarinheiro. Você já viu laço para pegar passarinho? Laço do passarinheiro, né? Então o diabo vai arrumar laço contra a vida do crente. E aí é essa turbulência, né? Oh, mas o cara está, né, tá se justificando, o cara já está mentindo, deixa eu jogar aí, né? Aí só tem um jeito, irmão. Depois que você está lá no fundo do barco, o barco seu está quase naufragando. Quer dizer, misericórdia, hein? Tem que esperar o barco quase naufragar. Tem que esperar passar grandes necessidades espiritual. Tem que ser apertado, tem que ser atribulado, tem que ser espremido para se prostrar diante do Senhor. Amém? E aí o diabo está ali quase te matando e você ainda resistindo. E aí você tem que puxar outra espada, que é a espada de arrependimento. Amém? 2 espadas nós temos. Não tem como o diabo vencer as nossas vidas. Só vence se você quiser. Se você não puxar de obediência, puxa de arrependimento. Amém? É a única forma. Então, se nós continuarmos nos justificando, a porta está aberta. E o teu barco, o diabo quer naufragar o teu barco, a sua vida. Ele quer tirar você da presença de Deus. Você sabe quando eu falo assim, tirar da presença de Deus, porque ali ele fugiu da presença de Deus, né? Agora tirar, o diabo quer tirar você da presença de Deus. O diabo quer tirar a sua vida da cobertura de Deus. Sabe, entenda uma coisa. A Bíblia fala assim que as trevas não prevalecem quando chega a luz. Concorda comigo? É bíblico. Não tem como, e não tem mesmo. Até se nós fizermos, né, tá no lugar escuro, acendeu a lâmpada, pum, acabou as trevas. Então as trevas não prevalecem. As trevas não tem como, você está entendendo? Amém? Então quando nós como crentes estamos debaixo da cobertura de Deus, o diabo não pode entrar. Como é que vai entrar as trevas se lá é luz? Estou debaixo da cobertura de Cristo Jesus, Jesus é luz, não é verdade? Então, sabe, o diabo não vai me tocar mesmo, estou aqui debaixo dele, da cobertura dele, e o cão lá, o diabo, ele é trevas. Então, sabe o que ele não vai poder chegar. Ele deve pensar assim, por que eu vou chegar lá, para que eu vou chegar, como que eu vou chegar lá, olha lá, ele está na luz. E a Bíblia diz assim, que o teu adversário, o meu adversário anda de redor. Por que ele anda de redor? Porque ele não pode entrar. Ele não pode entrar. Aí sabe o que ele faz? Ele te tira da cobertura de Deus. Ei, que tal fazer isso? Ei, vamos por esse caminho. Ei, isso aqui é melhor. Ei, e aí ele vai te convidar. Ele vai te influenciar. Ele vai usar um argumento na sua vida. Ei, vem cá, rapaz, vem cá. Aí nós, como ele consegue cegar, né, a nossa vida de crente. E aí a gente, como bobinho, como ovelhinha bobinha, não é verdade? A gente vai, sai da cobertura de Deus, sai da luz e entra nas trevas. Dá para você imaginar isso? Aí o diabo, e aí, papudo? Agora você está no meu território. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Agora você não está mais na luz, você está no meu território, você está nas trevas, eu vou arrebentar com você. O diabo não brinca, irmão. O diabo, ele leva a sério as coisas, você está entendendo? Então não brinca, sabe? Não brinca esse negócio de você estar em Deus, debaixo da cobertura de Deus, e depois não estar mais debaixo da cobertura de Deus. Você tem que se manter na cobertura de Deus. Eu vou te dizer assim, sabe, uma vez, né, nesses congressos, o Kevin falou assim, que eu gostei muito daquela ilustração. Ele falou assim, por exemplo, imagine você no mar, em alto mar, e um tubarão. Você tem coragem de pular para pegar o tubarão? Alguém tem? Um tubarão de 6 metros, né? Faz 10 dias que ele não come nada. Quem se atreve a pular no mar? O maior pescador daqui, o Kleber, né? O maior pescador, o Kleber. Amém? Nem o Kleber, né? Amém?
ou eu, né? Eu junto com o Kleber, né? Não tem chance, tem chance. Mas se eu tirar ele fora d'água, até a irmã mais velha aqui bate ele com a bengala. Aí, seu papudo, ó, toma aqui, ó, pá. Você viu? Mudou de... É só tirar ele da água. É feroz no mar. Mas tirou fora d'água, só dá uma bengalada na cabeça dele. Falei, papudo, vai morrer. Você não pode fazer nada aí, né? Faz até careta para ele. O diabo faz assim. Ele sabe que você na cobertura de Deus, amém? Ele não pode chegar, porque ele sabe que ele é trevas. Mas se ele tirar você da cobertura de Deus, aí ele facilmente vai fazer o que quer da sua vida. Amém? Então abre os teus olhos. Sabe, entenda os princípios de Deus. Amém, jovem? Não é para conversar não, é para ouvir a palavra, hein? Amém? Amém? Respeita o mais velho, hein? Você tem que ter entendimento. E você tem que ter aceitação da palavra. Amém? Porque senão não adianta. Então, nós fazemos isso, nos justificamos, vou voltar lá. Nos justificamos, e aí então vem a tribulação. A gente justifica muito, por exemplo, assim, irmão, você já pediu perdão para o irmão lá? Não, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, irmão. Não fiz nada. Para que pedir perdão? Né? Já se justificando. A Bíblia é muito clara quando ele fala assim que se você não perdoar o teu irmão, você está entendendo? Ele disse, Deus não te perdoa, e se você não pagar o que você deve, você vai ser entregue aos verdugos. Outra expressão diz, atormentadores. Então é assim, sabe, se nós não tomarmos uma atitude de pararmos, de nos justificarmos, poderemos chegar primeiro na mentira, né? Ainda chegar na mentira, e aí vamos ficar atormentados. Por quê? Porque vivemos uma vida de justificativa. Tem que acabar com isso. A igreja precisa acabar com isso. Amém? Senão fica na mão dos atormentadores. É crente salvo, mas perturbado. Perturbado. Nunca tem paz. De vez em quando Deus dá um alívio para ele, joga lá um salva-vida, né? Para ele dar uma respirada e daqui a pouco está lá atribulado de novo. Para de justificar. Seja verdadeiro. Fala a verdade. Não minta. Amém? Porque o reino de Deus é a verdade. Amém? E ele continua assim, dizendo, então o seu barquinho, né? Não deixa o teu barco naufragar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Jonas, diante daquela dificuldade, né, que o navio estava a naufragar, é o que acontece às vezes com a vida do crente. O crente está vivendo uma tribulação, está vivendo uma luta. Às vezes ele chega até a pensar, agora eu não vou conseguir vencer essa batalha, eu não sei o que está acontecendo, não é verdade? Sabe, ele nem sabe o que está acontecendo, deveria discernir, deveria, sabe, tendo entendimento da palavra, deveria discernir. Mas o diabo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o diabo cega até o crente. Não pensa você que o diabo cega só os incrédulos lá fora. Não, o diabo cega o crente. Davi era crente, e Davi ficou cego, e fez um monte de besteira. Amém? Satanás incitou Davi a contar Israel, ficou cego de novo, e as duas vezes Deus ainda avisou, Deus ainda tentou interferir, mas a cegueira era tão grande, para você ter uma ideia. Sabe, ele estava num sono, esse dormir, Jonas estava dormindo. A Bíblia diz assim, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda para você, sabe, entender a palavra de Deus. Acorda para entender a palavra de Deus. Acorda para aceitar a palavra de Deus. Acorda. Está dormindo.
A igreja precisa acordar. A noiva precisa acordar. E Jonas estava dormindo diante de tanta dificuldade. Quantas dificuldades você tem vivido? Acorda, aprenda a ter discernimento. Amém? Aprenda com a palavra de Deus, se alimenta, cresce. Porque se você não crescer, o diabo vai ficar fazendo você, aí sabe, se arrastar aí a cada dia mais. Crescer. Você vê quantas preocupações nós temos, não é verdade? Sabendo nós que somos eternos, para que se preocupar? Não é verdade? Deveria ter tranquilidade. Se eu morrer agora aqui, se der um ataque cardíaco aqui agora, daí, estou nem aí. Vou para a glória, vocês ficam aí, resolve o problema aí que eu, né? Amém? Vou para o seio de Abraão, esperar dormir lá na rede e esperar Jesus voltar. Mas parece que a gente não acredita nisso, não é verdade? Parece que a gente não acredita nisso, porque logo em seguida já está atribulado, logo em seguida já está, sabe, naquela situação, né? E muitas vezes nós dormimos diante da nossa tribulação. O barco está afundando, a família está afundando, a sua vida pessoal está afundando, a sua vida financeira está afundando, tudo está afundando, está naufragando, está a ponto de acabar com tudo, o diabo, e você, irmão, não sei nem o que está acontecendo. Como que você não sabe, cara? Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você conhece a palavra de Deus, se você tem o Espírito Santo, se você tem entendimento de Deus, como que você não sabe? Tem que saber, a não ser que você esteja sendo provado, mas você tem que saber. Pode ser que seja, né, sempre, né, essa tribulação sua toda é sempre se justificando, sempre se justificando, sempre a mesma coisa, fugindo da verdade. Não fuja da verdade, amém? Porque é o único jeito para você ter vida e vida em abundância. Então ele dormia um sono profundo. Davi dormia um sono profundo no pecado, né? 2 vezes ali, né? E dizia a cada um, no versículo 7, e dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio o mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu me lembro, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro assim que Acabe, né, é o esposo de Jezabel, ali é uma figura também desse demônio. Acabe, ele chamou Josafá para ir para uma guerra. Josafá: me ajuda, Josafá, nessa guerra, eu vou guerrear aí, né? Ele falou: pode ficar tranquilo, meus cavalos são os teus cavalos, meus guerreiros são os teus guerreiros, pode ir que eu estou com você, rapaz. Aí Acabe chegou no dia da guerra. Sabe o que Acabe fez? Porque naquela época de guerra, pegou o rei e acabou a guerra, não é isso? Você lembra aquelas guerras medievais, né? Pegou o rei, acabou a guerra. E aí está lá, sabe, chega Josafá vestido de rei para ajudar Acabe, e Acabe, muito espertinho, sabe o que ele fez? Acabe era o rei de Samaria, né? Do rei do norte, e Josafá era de Jerusalém, Judá. Aí chegou lá Josafá todo vestido de rei, e Acabe vestido de soldado. Olha só, é bonitinho ele, né? Sabe o que ele tentou fazer? Se esconder. E aconteceu mesmo, na palavra diz que aí perseguiram Josafá, e Josafá teve que dizer: não, eu não sou Acabe. Aí a turma percebeu que não era Acabe. Aí pararam de perseguir Josafá. E aí falou: mas cadê Acabe? Ninguém sabia. Aí a Bíblia diz que um homem pegou uma flecha, pegou um arco, pegou uma flecha, milhões de pessoas, 180 mil pessoas naquela guerra, aquela batalha, soltou o arco, e aí lá vai a seta. Oh, Jonas, caiu em Jonas. Bem Acabe, matou Acabe. No meio de 180 mil homens, Deus não errou o alvo. Deus conhece tudo. Deus conhece a sua vida. Não adianta se esconder de Deus. Ele conhece a sua vida. Ninguém conhece tão bem a sua vida, a tua entrada, a tua saída. Ninguém conhece tão profundo o teu coração como Deus. Então, se Ele conhece profundamente o teu coração, Ele sabe tudo da tua vida. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe os teus pensamentos maus.
Então não dá para se esconder de Deus. Por isso que não dá para fugir da verdade. Tem que ser verdadeiro. É verdade, Deus. Eu sou mal nisso mesmo, Deus. E eu preciso melhorar. É por isso que eu estou sofrendo. Mas o Senhor é bom. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aí você ora uma vez só e vai embora e não ora mais. Deveria estar ali pedindo até alcançar, né? Você tem que perseguir o teu adversário até alcançar ele e cortar o pescoço dele. Amém? Não durma. Lembra que nós vimos aqui, né? Jonas, não durma. Porque é assim que o diabo faz mesmo, para você não ouvir a palavra de Deus. Fica atento. Amém? Então ele fala isso. E a sorte caiu em Jonas. Vamos lá. E ele disse, ele perguntaram para ele, então lhes disseram, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua, Jonas? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Olha só, hein? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram, por que fizeste tu isso, Jonas? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha contado e declarado. Então aqueles homens do navio sabiam que toda aquela tribulação era por conta de Jonas. Será que, vamos pensar assim, será que lá no teu trabalho a tribulação não é por conta de você? É uma pergunta, não quero julgar ninguém. Será que lá dentro da tua casa, o teu barco está naufragando, no conjugal por causa de você? Será? Será que Deus vai ter que lançar sorte ou uma lança, para você saber? Senhor, sou eu mesmo. Sou eu o problema. Essa grande tribulação que está na minha vida financeira, Deus, sou eu mesmo. Que tribulação financeira, Deus. Não consigo sair desse buraco. Aí Deus poderia perguntar para você, aí você fala, falando de dinheiro de novo? Estou falando. Se você quiser sair e ser abençoado da área financeira, confia no Senhor. Não não em mim, no Senhor. E o que eu estou falando não é meu, é de Senhor. Você está mesmo, está tribulado na área financeira, está falido, está quase falido. Então, anda na verdade. Faz a verdade, fala a verdade. Qual é as negociatas que você tem feito? Você tem falado a verdade? Você tem falado a verdade? Se você vai vender um carro, por exemplo, o cara te pergunta, como é que está o motor desse carro? Você fala a verdade? Você é crente. Você está entendendo? Você vai vender uma casa e o cara te pergunta, isso é obrigação dele ver, Mas na verdade nós devíamos até falar, olha, estou vendendo a casa para você, mas tem aquele problema, tem aquele, tá? Meu preço é esse. E quando você falar a verdade, sabe o que vai acontecer? Não, eu vou comprar assim mesmo. Além de você vender, ainda você fica bem cotado com Deus. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo faz assim, se você falar que o motor está capenga aí, esse cara não vai comprar o carro não. O diabo é sujo, irmão. E sabe o que acontece? E depois que você vende, você compra o carro, vamos dizer assim, depois que você compra um carro, estou dando exemplo, um carro, coisa comum, Aí daqui a pouco o rapaz vai lá, quem vai lá buscar lá, olha, deixa eu te falar desse carro aí, rapaz, o carro está com motor ruim, cara. Mas eu não sabia, não tem nada a ver com isso. Já comprou o carro, já me pagou. Se ele não sabia mesmo, amém. Ele está livre dos olhos de Deus. Ele está limpo diante de Deus. Mas se ele já escondeu isso, e agora? Então o que aconteceu? A justificativa, Aí está justificando, já está mentindo. E aí ele fala assim, rapaz, mas eu trabalho e não tem como, não sobra dinheiro, cara. Toda hora eu estou precisando, necessitado, o que está acontecendo comigo? E Deus poderia sentar do teu lado na hora aparecer para você e dizer, está acontecendo que você não dá o dízimo, não dá oferta, não dá primícia, quando vende o teu carro ainda você mente, você justifica. Como é que você faria? Vamos imaginar que você fizesse uma venda de um carro,
e você tivesse consciência, e o diabo colocou na tua cabeça para você não falar, não é verdade? E aí então você está ali negociando, e aí a pessoa até te pergunta, não, está excelente o motor, né? Aí vamos dizer, de noite Deus aparece para você na sua cama, e aí seu safado, né? Deus não vai falar isso, né? É o César que fala isso, mas ele vai dizer assim, ô filhinho, querido, eu vim aqui para ter uma conversa com você. Sabe, você está fazendo errado. Sabe, eu quero te abençoar, mas você tem que andar na verdade, filhinho. Sabe, desse jeito que você está andando, você já entendeu o que eu falei, porque você já ouviu a palavra minha várias vezes. Só que você não está aceitando a minha palavra, você está fugindo da verdade. Então, filhinho, sabe o que você faz? Vive na verdade. Porque se você viver na verdade, eu vou te abençoar. E você está quase falindo, sabe, por causa disso, por causa da sua justificativa, por causa, sabe, das suas mentiras, por causa, sabe, dos teus rolos. Parece que Deus está lavando todo mundo aqui, né? Espero mesmo que esteja lavando a nossa vida. Mas não adianta, você sabe, aí você sabe, você fica procurando, por quê, ó Deus? Eu estou sendo perseguido, o diabo está querendo acabar com a minha vida. Não, sabe o que é? É provação nada, é safadeza. Meu irmão, ou nós somos verdadeiros ou não somos. Não tem como. Ou nós falamos a verdade ou não fala. Ou nós andamos na luz, ou então nós tropeçamos. Deu para você entender? Não tem conversa, com Deus não se brinca, Deus é sério, Deus ele é santo, e o que Ele está ensinando para nós é o caráter dEle, e nós não estamos nem aí. Uma igreja cheia de poder, é por causa da misericórdia de Deus, mas nós precisamos voltar para a verdade. Amém? É a realidade, voltar para a verdade. Nós temos que lutar para permanecer na verdade. Não adianta. Então é melhor nós tomarmos uma posição. Aí você quer uma vida em abundância, eu também quero. E eu te digo assim, sabe, vida em abundância não é satisfazer os teus desejos, não é. Isso Ele fará, amém? Vida em abundância, sabe, é obedecer a Deus. Vida em abundância é ter um bom caráter, um cara que fala a verdade e tem vida em abundância. Uma igreja que fala a verdade vence as trevas. Uma igreja que fala a verdade, ela vence qualquer demônio, até Lúcifer. Mas tem que ser verdadeira. Ou nós estamos brincando de igreja? Uma hora nós falamos a verdade, depois à tarde já não falamos a verdade, e aí ontem já não falamos mais a verdade. Não adianta. Chega da gente ficar enganado. Chega, sabe, da igreja ser enganada por Satanás. Está na hora de, sabe, na hora de confiar no Senhor. Está na hora de viver na verdade. Está na hora, sabe, de viver do jeito que Deus manda viver. É Ele que vai sustentar a sua vida. Você pode até não ter o que comer, mas Ele vai te dar glória. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque estava cheio de glória, porque estava cheio de verdade. Mas sempre a gente tem um jeitinho. Misericórdia. Precisamos ter caráter de Deus, caráter de Jesus, amém? E esse homem aqui, continuando, né, essa palavra, ele dá uma surra em nós. Ele mostra realmente que ele é um homem de Deus, amém? Ele tinha os seus particulares, talvez aquele entendimento de que não merecia ele ser salvo, né? Mas Deus pressionou a vida desse homem, mas ele, diante da luta dele, diante da tribulação dele, ele prevaleceu, sabia, irmão? Porque ele falou a verdade. E olha, e não foi assim a verdade para vender um carro, não, ou vender um imóvel, não foi. Dependia a vida dele. A vida dele. Era a vida dele. Era a vida dele ou a verdade. A vida dele ou a verdade.
Interessante, né? Amém? A vida dele ou a verdade. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Deus é tão poderoso que ele pegou uma carona com uma baleia. Né? Você pensou que ele ia pegar um navio, né? Um barco, né? Para depois ele ir lá, porque agora não tem jeito, tem que ir, né? Deus falou, vou te dar uma carona de baleia. Você já andou de baleia, irmão? No ventre da baleia? Deus é poderoso ou não é? Deus é poderoso, irmão. Ele pode fazer isso. Amém? Ele pode. Entenda uma coisa. Quando você for negociar, a Bíblia fala assim que o coração dos reis estão nas mãos do Senhor. O coração dos reis estão nas mãos do Senhor e Ele inclina para onde quer. Fala a verdade e o cara vai comprar o teu carro do mesmo jeito. Amém? Vai comprar a tua casa, vai comprar o que você está vendendo. Fala a verdade. Porque Ele é poderoso para inclinar o coração. Ou palavra que incomoda, né? Fala a verdade. A gente fica toda, às vezes eu vejo alguns aí que já está até meio assim, né? Se torcendo. Amém? Glória a Deus, é para incomodar mesmo. É para incomodar. Eu também estou incomodado. Amém? Deus estava fazendo uma limpeza na nossa vida. Quer dizer, Ele está dando um alimento mais forte para que eu possa crescer. E eu quero crescer. Se você quer crescer, vai comendo a palavra. Amém? Vamos aqui, está terminando. E ele disse, sou hebreus, né? Então ele falou, então os homens se encheram, né? Declararam. Versículo 11, e disseram-lhe, o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. É homem de Deus ou não é? Jonas é homem de Deus? E você teria coragem? Eu, César, teria coragem? E aí, César? E aí, César? Pô, você que arrumou toda essa confusão aí, rapaz, e agora? Você tem que resolver. O que a gente pode fazer? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que ele tinha que falar a verdade. E ele já começou a falar a verdade. E agora? O que vai fazer? Porque ele falou a verdade, mas ele nem esperava que a turma ia chegar e falar, e aí? O que eu vou fazer? Lembra daquilo que você vendeu, que você sabia? E a pessoa chega, e agora? O que eu vou fazer com esse carro? Não, pode me devolver porque eu já tinha consciência disso. Eu sabia que esse motor estava para estourar mesmo, por isso que eu vendi ele. Responsabilidade é minha. Desculpa, irmão. Peço até perdão, né? E vendendo para irmão ainda, hein? Às vezes vendendo até para irmão. Casa, apartamento, carro. Estou falando de modo geral. É minha culpa. Vendi para você, eu tinha consciência. Você veio aqui agora, até acho que estourou o motor por causa disso, para Deus tratar comigo. Então eu não vou tomar prejuízo, eu vou ganhar, porque eu vou me arrepender. Eu puxo a espada de arrependimento, venço o diabo, cresço na minha vida espiritual e o carro eu compro outro. Mas não, o cara fica lá na mentira, mais ainda na mentira. Aí o diabo já não vai mais só pegar o carro dele, né? Que agora ele vai pegar a mulher dele, vai pegar o marido dele, da mulher, vai pegar os filhos, vai pegar as finanças, vai pegando tudo. Para com isso. Aprenda a ser verdadeiro. Se você sabe, verdadeiro é o cara que acredita em Deus, é o homem que acredita em Deus. Você é verdadeiro e Ele vai me honrar. Amém? Ele vai me honrar. Então, se nós não fizermos isso, que igreja, que exército, pode ser uma igreja salva, mas não estou falando disso. Porque Deus é misericordioso, lá no último momento, lá você já pede perdão. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmão. Nós precisamos ganhar vidas para Jesus. Mas precisamos andar na verdade. Amém? Então ele falou assim, me joga fora. Custou a vida dele, ia custar a vida dele. Pode jogar fora. E aí sabe o que aconteceu aqui? E disse, levantai-me e jogar fora, né? Então, 13. Entretanto os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Não é a nossa natureza? O cara já está arrebentado.
Aí o cara vem, você diz, o irmão aqui está arrebentado, está ouvindo uma palavra dessa, não é verdade? Olha só, está arrebentado, já falou até, sabe, está lá, sabe, arrebentado. E aí sabe o que faz? Em vez de ele se arrepender e tomar uma posição, faz que nem fez os marinheiros. Pegou aí, vai, vamos remar. Deixa só ir para frente, não tem problema não, você não vai ter problema não. Vamos remando, vamos indo para frente, toca o boi, né? Vamos lá, né? Deixa do jeito que está, não precisa falar a verdade não. E aí o que aconteceu? Começou a ficar pior o barco ainda. O barco começou, diz que sobreveio mais tempestade, pior tempestade ainda sobre o barco. Quanto mais nós resistimos o tratamento de Deus, quanto mais nós fugimos da verdade, não tem jeito, a tribulação vai ser cada vez pior. Até que você se proste diante de Deus e se renda para Ele. Senão não adianta. Vai ficar sofrendo e vai sofrendo mais. Não dá mais para resistir, sabe, a Deus. Tem que ser verdadeiro. Amém? E ele fala assim, e aí o versículo, entretanto os homens remavam. Então clamaram, né, embravecendo cada vez mais, 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas, e lançaram ao mar. Amém? Joga fora a tua mentira, joga fora a tua justificativa. O teu barco está afundando por causa disso, você está entendendo? Joga fora. Sabe, ali era Jonas a questão, mas isso é uma analogia, né? Dá para colocar como uma analogia. Sabe, você que é o problema, você tem umas dificuldades aí, que precisa ser jogado fora, o teu barco vai afundar. E você não, sabe, está dormindo, não pode dormir, você tem que ser verdadeiro, você tem que andar na verdade, se você andar na verdade, aí acalma. Se você quer paz, acalma e vai ser tudo resolvido? Não, você vai ter paz, porque as contas que você tem que pagar, você vai trabalhar e Deus vai te prover tudo para você pagar. Sabe, aquela tribulação que está lá dentro de casa, vai ter paz. Não adianta, irmão, a palavra de Deus é uma verdade, e nós somos resistentes às vezes à verdade. Para fazer, para ouvir é gostoso, e para falar também é bom. Fácil falar, fácil ouvir, difícil é fazer. Foi o que o apóstolo falou, né, outro dia, lembra? O teu livro tremendo, facinho de ler, fácil de entendimento, mas difícil de praticar, né? Para quem não tem o Espírito Santo é difícil, mas para quem tem o Espírito Santo não é. Amém? Porque Ele habita em nós. Então é isso. Se nós queremos vida em abundância, que para mim é paz, né? Vida em abundância para mim é aquela paz de Jesus. O mundo todo pode estar arrebentando, mas nós temos paz. Se nós queremos, então é melhor a gente focar a verdade. Que você, sabe, é uma comida, é feijoada isso aí, mas é para você ficar a semana inteira, vai demorar a fazer essa digestão, mas eu espero que faça essa digestão em você. Amém? Dê prioridade para Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Fez com os outros, os profetas, os apóstolos, todos que serviram Ele na verdade, todos eles prevaleceram, todos eles triunfaram, ainda que cortado ao fio da espada, mas triunfaram, louvando a Deus. Até Estevão, né? Quando apedrejava Estevão na mão, imagina se levantando pedrejada, Estevão estava dizendo: Pai, perdoa, não lhes impute esse pecado. Esse homem está cheio de paz. A gente tem que chegar a esse nível. Amém?